Quando eu comecei a fazer a imitação do Silvio Santos, eu não fazia com qualidade. Porque eu acho que eu não tinha um timbre para fazer uma voz tão bonita quanto a do Silvio. O Silvio é uma voz linda, porque ele... boa dicção, colocação de voz, impostação. Ele sabia interpretar qualquer texto, né? Apresentava qualquer tipo de programa. Eu não tinha esse timbre, porque eu era criança que tinha voz muito fina. E logo no começo da minha carreira, como humorista e imitador, eu tive problemas sérios nas cordas vocais, que hoje fala prega vocal, né? Pregas vocais. Isso. Tive nódulo, fenda glótica, calo, e quase que o meu sonho foi por água abaixo. Mas eu falei, eu não vou desistir. Eu falei para o meu pai que ia ser isso, então você. E eu tive a sorte de procurar já no começo fonoaudiólogos profissionais para cuidarem da minha garganta. Se você puxar uns vídeos meus da internet do começo dos anos 2000, já em São Paulo, a minha imitação do Silvio Santos, eu digo isso com muito orgulho, era muito ruim, era péssima. Porque eu acho que tudo é aprimorar, né? Eu fui buscar aprimorar. Tem dia, por essas coisas na voz, de alergia, que eu acho que eu não faço tão bem imitação, mas tem dias que eu acho que eu chego bem próximo ali ao timbre do Silvio. E eu descobri isso quando eu conheci, há 20 anos. Em 2005, eu estava com o Rodrigo Scarpa, que fazia o Vesgo. E ali, quando eu encontrei o Silvio na porta do antigo salão do Jaça, o seu cabeleireiro, eu vi e ouvi, né? Percebi o seu jeito e a maneira que ele dava na colocação da voz. Ele não colocava força, ele colocava técnica. Até fora do palco ali, a voz dele era aquela. Então, tem radialista que você deve conhecer aí, que o cara tem uma voz fininha, mas quando chega no ar, que liga o microfone do rádio, o cara dá aquela impostada, né? Imagina se você chega em casa falando desse jeito, você chega num restaurante, olá, tudo bem agora? Eu quero pedir aqui um frango, uma passarinha e uma cerveja. Ninguém fala assim. Claro. Então tem gente que engrossa a voz. Silvio Santos era natural, saudoso Cid Moreira, então acredito que foi isso. A minha observação a primeira vez me fez melhorar a imitação do Silvio. E tem dia que eu falo, olha, hoje está bem legal, e hoje eu não estou imitando bem. Porque a gente tem um gogó. Ele faleceu recentemente. Faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Recentemente não, faz pouco tempo. Você não imita mais o Silvio? Imito. Uma época eu tinha pensado em parar de imitar. Mas aí, você imagina quantos imitadores, quantos humoristas fazem essa homenagem para ele no Brasil. Se duvidar, tem gente no mundo. Eu ia falar disso, ó, dos mais conhecidos. Rodrigo Faro fez o filme. Aliás, o filme não foi bem, né? Eu Mas, não vi enfim, o filme. Ele faz o Silvio. Peraí, me passou pela cabeça um monte, agora me deu um branco. Tem outros tantos, porque o Silvio tinha um jeito muito característico, uma voz muito característica e gestos muito dele, né? Uma combinação de coisas que faziam dele um personagem talvez único, não é? E, logicamente, para os imitadores, um prato cheio. Com certeza. Quando você não tem em quem se inspirar, eu falei no começo da entrevista, você tem que descobrir o teu caminho. Porque cada um vai fazer do seu jeito. Quando você começa, você admira, por exemplo, um imitador do Silvio, eu fico muito orgulhoso, feliz e grato quando eu estou andando em algum lugar, por exemplo, que eu vejo alguém fazendo o Silvio que eu fazia, que é aquele cara com aquela dentadura com dentes encavalados, aquele cara com a peruca que não era certinha, que muitas vezes não estava preocupado em fazer imitação com tanta qualidade ali no ao vivo, na externa, mas que estava preocupado em fazer o povo rir. Então, quando eu vejo alguém fazendo isso, inspirado no meu Silvio, nesse personagem que eu me inspirei no Silvio do Abravanel, do senhor Abravanel, eu fico muito orgulhoso. Mas aí, o cara também, se ele quiser seguir carreira fazendo outros personagens e quiser encontrar o caminho dele, ele pode achar a maneira dele imitar. O que é que eu quero dizer? Que é muito mais fácil você imitar um humorista, um imitador que já criou aquele personagem do que você partir do zero. Ou seja, eu agora vou imitar o Carlos Tramontina. Que dificuldade. Então, eu estou olhando aqui para você. Não tenho esse dom de imitar todo mundo. Nem estou mais imitando todo mundo. Estou com outras coisas na cabeça. Mas tem
o legal é quando você descobre, caramba, ele conseguiu imitar o Carlos Tramontina olhando o Tramontina numa entrevista num podcast. E aí você foi o primeiro a imitar. Os que vão surgir, eles têm que fazer coisas diferentes. Senão vou dizer, você está imitando o cara que imitou o Tramontina. A imitação você não descobriu. É o Tramontina daquele outro imitador. Você entende? Porque é mais fácil. Dos elementos que compunham o personagem Silvio Santos, a voz era o mais característico? Cada um... Por exemplo, você vai... Vamos ver se sai hoje aqui. Porque cada um tem um jeito, né? Tem gente que faz com muita língua, ele fazia muito isso. Cada época do ano, o Silvio foi evoluindo e mudando a voz dele. Né? É lógico, você com 50 anos fala de um jeito, com 70 fala de outro, e assim vai. Mas o Silvio, teve uma época que ele falava muito forte, né? Impostado. Mas uma época ele estava falando mais assim. Ô Tramontina, tudo bom? Como é que você está? A voz está falhando hoje. Mas, ô Tramontina, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Então ajuda um toque. Se você quer fazer o Silvio mais simpático, não precisa nem rir toda hora. Sei. É só abrir aqui o sorriso, a máscara, que a voz fica aqui, ó. Olha, mas agora voltou a voz. Mas, ô Tramontina, como é que você está? Tudo bem? Mas faz tempo que nós não nos falamos, tá ouvindo? E outra coisa, o Silvio falava muito, algumas palavras diferentes. Por exemplo, ele falava academia, categoria. Eu observei esse lado. Então tem coisas sempre para observar. Já um outro imitador vai observar alguma coisa da boca, dos dedos. Quando ele, nos últimos programas ele estava muito com a mão aqui, a mão na barriga, né? Né? Batendo. Ele fazia uma época muito isso, ficava muito no dedo assim, uma época mexia muito no anel do dedo mindinho. Então toda hora eu ficava vendo para dar um upgrade na imitação, como se fosse ali atualizar. Um smartphone precisando atualizar software. Como eu não estou muito focado agora em fazer imitação, poderia estar ensaiando, né? Porque eu tive muito isso quando era muito jovem, eu ficava trancado no banheiro por causa do eco dos azulejos, do reverb, né? Então ficava ali, não tinha dinheiro, ficava ali, aí botavam uma fita cassete, ouvia, voltava, principalmente cantores. Eu comecei a imitar de um tempo muitos cantores. Então, o exercício é esse. Trabalho, ouvir até sair. Você vê que eu fui fazer o Silvio aqui, tanto tempo que eu não faço, deu uma semitonada na voz. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.